trabalho, e é necessário que a gente fale sobre aquilo, é necessário que a gente se posicione como espíritas que nós somos, como cristãos que nós somos, e nós também calamos a voz, porque a gente dá autoridade ao outro, porque a gente não quer ser ridicularizado, como Estevão foi, a gente não quer ser motivo de piada, a gente muitas vezes... Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa extrair trechos da obra Paulo Estevão, pequenas proposições para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é Teresa Bellico. Então, bem-vinda, Teresa, por favor, se apresente. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Patrícia. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. E aí, a princípio, eu preciso agradecer a Patrícia, porque falar do Evangelho, falar de Jesus é muito caro para o meu coração. Esse trabalho que você faz, Patrícia, é uma lindeza de trazer as palavras, o pensamento de Jesus para o dia a dia da nossa vida. É tão importante para que Jesus não fique tão distante. Eu sou trabalhadora do movimento espírita, comecei na evangelização há muitos anos atrás, e a espiritualidade achou por bem que eu deveria passar por todas essas linhas. Então, eu fui do berçário, peguei todas as turmas de evangelização, até os jovens de 20 a 25 anos. E aí, nesse decorrer, fui também iniciada na evangelização dos adultos, porque tudo é evangelização, né? A gente evangeliza os pequenininhos e evangeliza os grandes também. E aí, nessa caminhada, estudando, aprendendo, um dia me caiu na mão um livro de Joana de Ângeles, né? A nossa benfeitora, mentora de Divaldo, e aí eu me encantei com a área da psicologia, que eu jamais, na minha vida, meu coração nunca tinha sido chamado. E a partir daquele dia, é como se fosse assim um chamado que eu não podia recusar. Eu disse para mim mesma que eu ia fazer psicologia. E naquela época, meus filhos eram muito pequenos e eu precisei adiar um pouco. Mas aí chegou o tempo, eu fiz, né, a psicologia para juntar as duas paixões da minha alma, eu digo, que é o espiritismo e a psicologia. E aí essa caminhada toda no aprender a olhar para o outro, aprender a trazer o que Jesus traz, né, de viver, de ser, de existir no mundo, me faz ter eu digo que é uma alegria, apesar das minhas limitações, de estar aqui com vocês hoje. Teresa é uma querida, ela faz um trabalho muito bacana. E o que eu acho assim mais impressionante, Teresa, é essa sua paixão que espraia. A gente, quando está pessoalmente com ela, né, e até assim por vídeo também, a gente sente um amor muito grande. O amor pela mensagem, esse amor cuidado, que quando a gente lê a obra Paulo Estevão, ela, por isso que a gente diz que ela é esse refrigério, esse consolo e essa força para os dias difíceis, porque a gente se sente abraçado, se sente consolado e inspirado a continuar. Vem essa coragem, né? E a gente sente isso, esse seu amor transborda. É verdade. A obra Paulo Estevão, a primeira vez que eu li foi uma leitura regada a lágrimas, porque a emoção de acompanhar, né, a gente, a princípio, conhecendo superficialmente a vida dele, a gente não tem ideia de toda a revolução que foi necessária dentro do coração, de todo o sofrimento, de toda a transformação. Então, a gente vai se vendo na obra, claro que a gente não tem, né, a altura de Paulo como espírito, mas a gente vai se reconhecendo aos poucos nas nossas dificuldades, nas nossas vontades de querer e ainda não conseguir fazer. Então, é uma obra muito, muito linda e que, de verdade, né, como você propõe no quadro, né, ela traz pensamentos e reflexões maravilhosos para esse momento que a gente está vivendo. É verdade. Então, hoje nós pegamos um trecho da obra, uma citação que é bastante emocionante, né? Não lhe reconheço poderes para me obrigar a renunciar ao amor de Jesus Cristo,
uma resposta inspirada, né, que Estevão dá a Saulo. E aí vamos falar um pouco, Teresa, antes de começar os comentários, sobre o contexto, né? Quando ela foi dita, Saulo e Sadoc visitaram a igreja humilde de Jerusalém, estiveram presentes na pregação inspirada de Estevão. Provavelmente aquele momento foi um momento em que Saulo começou a se sentir tocado pelo discurso inflamado, contundente e amoroso ao mesmo tempo, né, de Estevão. E ali ele via, bem diferente da opulência do Sinédrio, homens, mulheres, crianças, doentes, carecentes de tudo. E mesmo com tanta pobreza, com tanta necessidade de recursos, Simão Pedro dá o melhor lugar para que ele sente. E sentindo-se tocado, embora utilizando o mecanismo da negação, mantendo essa incompreensão, né, de como alguém com uma envergadura tão pequena, alguém tão franzino, conseguia ter tanta inspiração para ligar a lei de Moisés ao Evangelho de Jesus, tinha tanto conhecimento da Torá como Estevão. Ele usa da ironia e do sarcasmo para um embate frontal com Estevão, já que ele não tinha o poder do argumento, tentou vencer pelo poder da força e ameaçou Estevão, né, a levá-lo ao sinédrio, e que ele seria preso e seria aniquilado e que seria obrigado a abjurar. E, respondendo a ele, mantendo a mesma serenidade, ele diz essa frase. O que você tem a nos dizer, Teresa, sobre essa força moral? É muito impactante. Penso que tão impactante quanto foi para Saulo, acostumado a ser aquele que fala, é ouvido e é obedecido, e de repente ele se defronta com aquela criatura, como você mesmo colocou, frágil, de quem ele não esperava uma resposta a essa altura. E quando ele olha para Saulo e diz que ele não confere autoridade nem a ele, nem ao Sinédrio, nem a ninguém, para que ele abjure, para que ele negue, para que ele se afaste daquela verdade que ele conhece, daquele mestre que está no seu coração, aquilo deixa Saulo, de fato, estupefacto, né? Porque o Sinédrio, naquela época, era a autoridade maior, religiosa, política, de tudo que existia para eles, era a fonte. E aquilo amedrontava demais e fazia com que as pessoas se mantivessem no lugar do medo. E bastava que você falasse, tocasse nesse assunto, era suficiente para que as pessoas se calassem. E Estevão não fez isso, né? Ele continua declarando seu amor a Jesus, apesar dessa ameaça, que para a maioria das pessoas seria suficiente para o silêncio. Isso deixa Saulo profundamente incomodado. Eu acho bacana a gente ir trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e pensando como é que nós, que aqui estamos, depois de tantos anos, depois de tantas experiências vividas por nós, ou acompanhadas por nós através da história e de tantas outras formas, como é que nós estamos quanto a essa fidelidade, esse amor a Jesus, não é? Esse estar com aquilo que a gente diz que a gente acredita no nosso coração, porque muitas vezes nós dizemos, mas na hora do testemunho é tão mais complicado e é tão mais difícil. A gente viu através da história tantas vezes a hegemonia, aquele que está no comando da autoridade, fazer com que o que vem com a ideia nova, com a ideia geralmente que é uma ideia de justiça, de amor, que ele se cale, que ele não encontre um espaço para falar sobre isso. Mesmo a gente encontra isso quando Kardec chega e vem rasgar o véu e vem trazer aquelas vozes todas do além, e ele fazia parte de uma sociedade, ele era bem posicionado, bem quisto, as pessoas tinham um apreço por ele, mas quando de repente ele começa a falar sobre esse amor, sobre essa vida que não se acaba, ele é colocado de lado. E ele passa pela mesma situação que Estevão passou, né? Porque a autoridade da época vem e ameaça de retirar ele dos círculos, de tirar o mérito que ele tinha, a consideração, né, que ele
ele conquistou na sociedade, porque era uma conquista dele, e ele não se cala também. Ele faz o mesmo processo de Estevão e continua fiel a esse mestre Jesus e a esses ensinamentos. E hoje a gente percebe que nós, espíritas, né, cristãos, seguidores do Cristo, já não estamos mais debaixo dessa perseguição implacável, não somos mais amedrontados como em outras épocas, até mesmo como Kardec foi. Hoje a gente tem várias peças cinematográficas, o cinema fala sobre isso, né? Peças conhecidíssimas como Ghost, O Sexto Sentido, que falam sobre essa sobrevivência da vida, ou seja, a gente não está falando de uma novidade ou de uma coisa que seja totalmente do desconhecido das pessoas. Mais pertinho da gente, a gente tem as novelas que falam sobre isso, tantos livros, ou seja, a gente está num lugar que deveria ser tão mais confortável, mas mesmo assim, quando a gente precisa elevar a nossa voz e colocar esse amor, esse conhecimento que a gente tem sobre a verdade, sobre Jesus, sobre a reencarnação, sobre a continuação da vida, sobre a justiça desse Deus bom e maravilhoso, a gente se cala. Quantas vezes a gente faz isso? Então, a reflexão que eu fiz lendo a obra e trazendo para os nossos dias é: que autoridades são essas que hoje nos fazem calar? Que hoje nos fazem negar esse Jesus? Essa autoridade vem da nossa família, porque muitas vezes nós não viemos de uma família espírita, e aí a gente não consegue, nesse lugar da família, trazer, né, esse amor que a gente já tem por Jesus, porque a gente fica se sentindo deslocado, porque a gente não quer ser negado dentro da família. Então a gente faz uma troca, a gente é aceito na família, só que a gente faz exatamente o que Estevão não fez. A gente coloca Jesus de lado. Muitas vezes isso acontece no trabalho, a gente está lá no meio dos nossos colegas, é uma questão de promoção, ou é uma questão de justiça dentro do trabalho, e é necessário que a gente fale sobre aquilo, é necessário que a gente se posicione como espíritas que nós somos, como cristãos que nós somos, e nós também calamos a voz, porque a gente dá autoridade ao outro, porque a gente não quer ser ridicularizado, como Estevão foi, a gente não quer ser motivo de piada, a gente muitas vezes não quer perder o lugar que a gente tem, que a gente conquistou no trabalho, e a gente acaba não conseguindo seguir o exemplo de Estevão. E aí eu fui trazendo isso também, porque parece que na casa espírita não tem isso, já que todos nós somos irmãos, todos nós estamos ali congregados e temos o mesmo mestre, temos a mesma intenção, mas quantas vezes a gente se depara com essa mesma questão, que é perante uma situação dentro da casa espírita, a gente olhar para nós, olhar para aquilo que a gente aprendeu, entrar no evangelho que a gente traz no coração e perceber que aquela situação exige que a gente se coloque, que a gente diga: olha, se Jesus estivesse aqui, se ele tivesse que fazer essa escolha, a escolha seria o amor, seria a paciência, seria o perdão, e às vezes a gente não consegue fazer isso nem dentro da casa espírita. Então, quantas autoridades a gente vai permitindo que vão tomando esse lugar dentro do nosso coração, porque ainda não temos essa firmeza, a pureza de verbo, de pensamento que Estevão coloca na obra, né? Emmanuel traz essa obra de uma maneira assim belíssima. Cada capítulo é uma quantidade de reflexão que a gente faz, que quantas vezes a gente lê Paulo Estevam, tantas vezes a gente vai aprender e vai trazer para as nossas vidas novas motivações, novas reflexões. E aí eu fui pensando, né, nessas autoridades que a gente vai conferindo, e por acaso que não existe acaso, essa semana eu estava ouvindo o Divaldo, e ele estava falando exatamente sobre isso, que nós, espíritas irmãos, que nós não caiamos nesse erro de criticar uns aos outros, de não aceitar que nós podemos discordar, porque nós podemos discordar. Né? Eu posso pensar um pouco diferente do meu irmão, mas todos nós temos o mesmo mestre. Né? Então, esse fato da gente trazer para as nossas vidas o Evangelho de Jesus é sempre essa questão, no final de tudo é sempre essa questão, porque toda vez que a gente escolhe diferente disso, a gente está abandonando aquilo que a gente diz acreditar. Então, se eu tenho um irmão na casa espírita que ele pensa diferente de mim, que ele age, seja porque
ele pode estar errado, ou posso eu estar errado, não importa. Mas seja pelo meu nível evolutivo, pelo nível evolutivo em que ele está, e eu não consigo fazer o perdão, a compreensão, e ter paciência, e respirar, e trazer esse irmão de volta, e me reorganizar para estarmos juntos, né, como os irmãos lá no primórdio, na casa do caminho, eles tinham muitas dissensões, eles tinham muitos pensamentos diferentes, porque eles eram muito diferentes, eles eram culturalmente diferentes, eles tinham vivências na religião muito diferentes, eles tinham pensamentos completamente diferentes. Uns achavam que deviam pregar para os gentios, outros achavam que não, que só dentro da raça que a gente deveria fazer a propagação. Então, eles também tinham, mas eles estavam juntos, né? Eles podiam brigar, discutir ali naquele momento acaloradamente, mas eles voltavam, porque dentro do coração tinha uma só coisa, que era o ensinamento de Jesus, que era a lealdade que era necessário manter a Jesus, e tudo mais não era mais importante que isso. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso como espíritas cristãos, porque eu não conheço espírita que não é cristão, eu só conheço espírita cristão. E às vezes me dá a impressão que a gente esquece um pouco, que assim é fundamental a gente ser cristão na doutrina espírita, fundamental a gente trazer Jesus o tempo inteiro, que todas as coisas, as demais coisas são secundárias, né? Então, esse poder que Estevão emana nesse momento, tudo numa situação realmente que nos chama para estar presentes a esse choque. Porque ele começa contando do lugar simples e da diferença entre aqueles que ali estavam reunidos e o doutor da lei que chegava. Então, ele vai nos preparando como se ele fosse dizer assim, não, Saulo vai chegar lá e vai acabar com a pregação de Estevão. E o que a gente vê é justamente o contrário, é Saulo sair de lá alimentado, porém atormentado com a pregação de Estevão, tão atormentado que ele leva Estevão para o julgamento e as vias de fato. Mas, como todo bom evangelizador sabe, a semente ficou plantada. Porque esse é o papel do evangelizador, é plantar a semente. Você nem sabe o que vai acontecer com ela. Quando ela vai germinar, de que forma ela vai germinar, o que vai ser daquela semente. Mas depois que você planta lá, ela está na terra e é ali que ela tem que estar. Então, Estevão fez, né, a sementeira naquele momento da sal, que germinou depois. Nós que somos evangelizadores, eu digo evangelizador porque traz o evangelho de Jesus, seja para a criança, seja para o adulto, a gente também tem que pensar nisso. O que importa verdadeiramente é a semente que a gente deixa lá. E a semente só vai ser bem plantada se você acreditar naquilo que você está plantando, se aquilo for uma verdade para o seu coração, como era para Estevão. Então, se você deixa a sementinha plantada na criança, ela pode passar um tempo distante de tudo, distante de si, se perder no mundo, mas um dia, quando ela precisar, a semente está plantada e ela germina, como germinou para Saulo. Que lindo, muito rico, Teresa. Enquanto você falava, eu me lembrava de que, eu não sei se foi a mesma palestra, mas Divaldo até citou, nós podemos dissentir, mas não devemos usar o divergir para nos agredir, né? Perfeito, isso mesmo, exatamente essa. Bem Eu achei colocado. tão bonito porque ele chamou a gente, né? Todos nós. Foi um chamado. Não foi só uma palestra que ele faz e vai falando aquilo naquela cadência que você vai se envolvendo. Ele fez um chamado muito direto. E aí eu disse que parece uma coincidência, que não existe, mas exatamente quando eu estava fazendo o estudo, pensando, né, nas reflexões sobre esse não me deixar afastar de Jesus, em hipótese nenhuma. Excelente. Teresa, eu queria te ouvir sobre a importância do silêncio e da palavra. Eu acho que você foi muito precisa na sua colocação, que você diz que em alguns momentos o silêncio tem a ver com o perdão, com o acolhimento, com respeitar a opinião do outro, a convicção, mas a palavra também precisa ser colocada como testemunho. Às vezes é solicitado que a gente defenda o nosso ideal, o nosso ponto de vista. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sutileza, né? De como Estevão sabia a hora de falar e a hora de calar. Ele faz esse uso muito
muito bem, né, quando Saulo começa a enfrentá-lo e pedir que ele venha e que ele faça esse debate e que ele falando, ele aí volta para essa balança do silêncio interior, e ele diz: não, o mestre diz que nós não devemos usar das nossas palavras simplesmente para degladiar, para brigar, para descobrir quem tem razão. E como é tênue essa linha entre você respeitar aquilo que o outro está trazendo como uma discordância e não ser omisso, porque muitas vezes a gente acaba entrando na omissão, porque naquele momento preciso era necessário, muitas vezes aquela pessoa precisava exatamente ouvir aquilo que a gente tinha a dizer, ouvir aquilo que existe no nosso coração, e a gente se omite. E isso é muito verdadeiro quando a gente está vivendo nossas situações familiares. Quanto a gente não sofreria se a gente pudesse, no momento exato, falar sobre o perdão, que é tão importante nas situações. A gente vê tantas famílias se perderem, se destroçarem, porque na hora precisa a gente escolhe o silêncio, em vez de escolher o falar do perdão, do acolher, do trazer para estar junto. E você saber a hora exata também vai trazer você de volta para Jesus, né? Para aquele ensinamento em que Jesus diz que o respeito ele está ali no momento em que você ultrapassa o limite e passa a agredir, maltratar, entrar no direito do outro. E a gente está sempre fazendo esse exercício de saber até onde eu posso ir sem agredir o meu irmão, é maravilhoso. E muitas vezes a gente também deixa de perceber como a gente pode falar aquilo que é necessário, aquilo que a pessoa precisa ouvir, se a gente falar aquilo de uma forma amorosa, de verdade. Não é usar palavras amorosas, não é falar baixinho, porque a intenção é muito mais importante que isso. Se do meu coração brota de fato aquele amor, aquela vontade de esclarecer a pessoa, aquela vontade de trazer uma palavra que faça ela refletir sobre o fato, eu preciso usar disso e não me omitir. Então, o encontrar a forma de alcançar o coração do nosso irmão, do nosso próximo, no momento da discussão, da dificuldade, ou do momento em que a gente não concorda, é tão valioso. E se a gente pudesse exercitar isso todos os dias, com cada pessoa que a gente está aos pouquinhos, a gente vai se fortalecendo para conseguir fazer essa colocação de amor na hora necessária, sem ser agressivo e também sem pecar pela omissão, sem voltar e retroagir, voltar para aquele lugar do eu vou negar o Jesus que existe em mim para concordar com você ou para não causar um problema. É fundamental. E a gente precisa ensinar isso às crianças desde pequenininho. A gente trabalha um bocado na evangelização sobre o falar amorosamente, sobre o respeitar o outro, né? Você trazer a criança para que ela possa trazer os sentimentos dela verdadeiramente. Eu não gostei do que você me falou. Eu não gostei do jeito como você me tratou. Você me magoou. Você não me tratou bem. E aí você poder dizer do seu sentimento amorosamente: eu gostaria que você fizesse diferente. Por que a gente não faz assim? E a gente ensinando isso lá para o pequenininho, ele vai conseguir, no processo de amadurecimento dele, incorporar essa forma de olhar para o outro com respeito, mas também não se desrespeitar. Também conseguir se colocar naquele lugar. E tudo isso é trazer de volta, mais uma vez, Jesus, né? Nosso mestre, nosso guia, é o exercício diário de sempre. É interessante, Teresa, você lembrar Jesus, porque ele justamente conseguia fazer de uma forma muito harmônica essa junção da gravidade, da contundência quando era necessário, daquela firmeza, né, que vem da honradez, do que é certo, do que é justo, mas ao mesmo tempo sendo muito amoroso, sendo muito terno, sem ser ríspido, sem ser agressivo, né? E lembrando de Estevão, nesse caso específico, e pensando na evangelização infantil, é como se esses ensinamentos, como você falou, dessas boas sementes que são plantadas, é de identificar nessas crianças
a importância do sentimento, do seu próprio sentimento e do sentimento dos outros, como criando uma autorresponsabilidade por si e pelos outros, né, que nada mais é que o exercício da fraternidade. E quando a gente vê Estevão falando isso, não é exatamente uma petulância, não é uma audácia, mas é um grande respeito, né, pelo seu ideal, pelo outro que queria partir para uma briga, uma discussão estéril. Isso é muito É interessante. lindo, né? É muito lindo. Você falou isso, eu lembrei do momento em que Estevão tá no processo de desencarne, né? Ele está ali no finalzinho e está ele ali, Saulo e Abigail. E aí, quando a Abigail está ali transtornada, porque ela acaba de descobrir que é o irmão amado dela que está ali, esperando que em algum momento Estevão vá culpar Saulo no momento, né? Que vai dizer alguma coisa, mas ele olha para Saulo com ternura, olha para Abigail e diz que aquele homem que está ali, que é o noivo dela, é um homem de valor, um homem bom, né? Que sabe defender as leis e que um dia, quando conhecer Jesus, também vai saber fazer o que é necessário. Então ele faz esse reconhecimento amoroso e ele liga o coração de Abigail também, porque naquele momento ele poderia ter aberto um abismo se ele tivesse se passado, se perdido e não ter trazido essa amorosidade, esse reconhecimento do irmão que estava ali no momento de ignorância, Saulo, mas que era um espírito de escola, de valor e que ia encontrar seu caminho. E a gente precisa, por demais, seguir esse exemplo. Quantas vezes na nossa vida a gente se depara com essa situação de alguém que fez alguma coisa para nós, nos feriu, nos magoou por algum motivo, e a gente não consegue libertar o nosso coração e compreender que aquilo foi o que era possível para aquela pessoa naquele momento, porque era o que ela sabia fazer, era a forma de entendimento que ela tinha, com os conhecimentos que ela tinha, e que com certeza, se ela tivesse outra maneira de pensar, se ela tivesse outro conhecimento, ela poderia fazer diferente. E a gente compreender isso no nosso irmão, enxergar isso no nosso irmão, é maravilhoso e libertador. Ô, Tereza, quero te agradecer demais, te convidar para outras vezes e também para as considerações finais. Muito obrigada. Então, irmãos, foi uma experiência para mim, eu digo nova, apesar de eu já ter feito gravação assim, né? Prazerosa, porque, Patrícia, eu vou te dizer, assim, a simplicidade e a forma como você aborda o, a obra e Jesus traz essa possibilidade da gente abrir o nosso coração, né, e falar diretamente com quem está aí do outro lado, ouvindo a gente também, daquilo que move a gente, que está dentro de nós e que transborda de nós, que é essa certeza de que o nosso mestre querido, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, através dos seus prepostos que vêm depois dele, Emmanuel, por exemplo, que vem nos trazer e nos ensinar com tantas obras, vem fortalecer, né, o nosso coração. Então, esse é um momento para nós de fortalecimento, para mim que estou aqui, para você, e para quem está aí com a gente junto. Então, é só gratidão. Bom, Tereza, nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe.